Vamos bater um papo agora com a arquiteta e urbanista e ainda coordenadora de um curso de arquitetura, Liliane Mariano, para conversar um pouco sobre arquitetura, sobre a profissão do arquiteto. Liliane, eu queria que você começasse um pouco definindo para a gente o que é arquitetura e urbanismo. Bem, vou começar definindo a arquitetura e urbanismo associada à profissão do arquiteto urbanista. Eu digo que o arquiteto urbanista ele é um profissional capaz de materializar as necessidades em nível social, econômica, cultural e ambiental da comunidade de maneira geral, do ser humano, né? E ele é um profissional que ele tem, eu diria assim, o dom, né, de ser um profissional criativo, que ele tem uma percepção grande do meio ambiente, ele tem a capacidade de se expressar graficamente, mas também ele deve ser um profissional capaz de perceber o mundo nas suas diversas dimensões. Como é a profissão do arquiteto, o dia a dia de um arquiteto? O arquiteto hoje ele tem diversos campos de atividade, né? A gente tem nas mais diversas escalas, partindo do arquiteto urbanista, do paisagista, do arquiteto propriamente dito, voltado para edificações, como também aquele arquiteto design que trabalha com arquitetura de interiores. Além dessas subcategorias profissionais, você pode ser também um pesquisador, né? E você trabalhar com pesquisa, com materiais, com estatísticas e uma série de outras, associado a uma série de outras categorias profissionais, apoiando as estratégias de desenvolvimento através da visão do mundo materializado, eu diria. A importância da arquitetura não só no mundo atual, mas também desde a antiguidade, quando a arquitetura surgiu. Como é que você definiria a importância da arquitetura? Bem, eu diria que a arquitetura ela é uma profissão extremamente importante porque ela existe desde o momento em que o homem ele deixa as cavernas, deixa de ser um ser que sobrevive apenas com a caça e ele começa a mudar, o mundo material. Ele começa a edificar, ele começa a definir estratégias de sobrevivência e com isso ele tem que organizar o espaço e criar espaços. Então a importância eu acho imensa, não é? Quase que, não diria única, porque seria uma pretensão muito grande, mas é uma profissão extremamente importante à medida que, através da materialização, né, dos espaços, você pode permitir, você pode induzir e definir estratégias de desenvolvimento, de melhoria, né, para a humanidade de maneira geral. Como é que você vê a relação da arquitetura com o mundo contemporâneo, com o crescimento das cidades, o boom do mercado imobiliário? Como é essa relação da arquitetura no mundo atual? A relação é direta, não é? Porque o mundo cresceu, a população triplicou, quadriplicou, né, nessas últimas décadas e ela se aglomera sobretudo nos centros urbanos. No Brasil, especificamente, o censo de 2000 acusou mais de 80% da população nas cidades. E para que essa população ela possa sobreviver e de uma forma, relativamente confortável, que nós estamos ainda bem longe disso, é importante que a gente defina estratégias de desenvolvimento em todos os aspectos e ainda o seguinte, de como racionalizar esse espaço e os materiais para que a gente possa, de fato, ter uma boa qualidade de vida. Então a importância é grande porque, por exemplo, se a gente vai desenvolver, ou criar, edificar ou projetar uma escola, se a gente não entende como funciona a escola e qual o conceito que se tem de educação, provavelmente a escola não vai funcionar de forma correta. Né? Uma cidade, se no momento que a gente vai definir os espaços e como a cidade deve ser ocupada, se a gente não entende a compatibilidade das diversos níveis de atividades desenvolvidas sobre o espaço urbano, de repente a gente pode criar um caos urbano, como de certa forma é o que vem acontecendo nas grandes cidades brasileiras. Então eu acho que a importância é muito grande e a responsabilidade maior ainda, a partir do momento que a arquitetura, o arquiteto urbanista, ele é responsável pela qualidade de vida da população e pela implantação e definição de estratégias nos diversos campos, que é, como eu repito, de economia, do ponto de vista social, ambiental e cultural. Liliane, falando um pouco local, né? Salvador, Bahia, como é que está o mercado de arquitetura e de urbanismo aqui, com o crescimento do mercado imobiliário também? Como é que você vê esse mercado aqui?
Bem, eu vejo Salvador, ou não é que eu veja, Salvador é uma das cidades que mais cresce, não é? Ou que mais cresceu, talvez, nesses últimos anos no Brasil, né? O mercado está aberto, inclusive, para a profissão do arquiteto, do engenheiro. A gente pode comprovar isso até pela o desenvolvimento e o crescimento dos cursos. Mas como eu vejo o mercado, como eu vejo o capital imobiliário aqui na cidade de Salvador, eles têm uma visão imediatista, eles querem, entendem que eles têm que ocupar a cidade, ocupar os espaços, as áreas infraestruturadas, esquecendo um pouco da qualidade de maneira geral. Eu sei que a cidade, a partir do momento que ela cresce, é necessário densificar, mas a gente só pode densificar determinadas áreas se a gente tem capacidade de infraestrutura, de suportar essa densidade. Vide as grandes cidades do mundo, Londres, Paris, Nova York, que são extremamente densas, mas ela tem toda uma infraestrutura capaz de suportar essa densidade. A cidade de Salvador, ela vem crescendo de uma forma inteiramente desordenada, sem se dar conta da sua capacidade, eu digo não só em termos de infraestrutura, mas também ambiental, e eu diria que muito pior do que isso, sem uma percepção mais refinada das questões paisagísticas, das questões sociais, das questões ambientais. O automóvel domina a cidade, né? E domina a ponto de torná-la quase que, eu digo assim, um ser sem mobilidade. A cidade, cada vez mais, ela está sem mobilidade, sem ter condições, a gente não tem mais condições de circular de forma livre. E, sobretudo, aí eu diria o pedestre. Né? O pedestre é o grande sacrificado das nossas cidades. Eu não sei porquê, tem-se aqui tanta raiva dos passeios, das calçadas, né? Elas são extremamente estreitas, é quase que impossível a gente se deslocar no modo a pé. Então eu vejo a cidade como uma cidade, do ponto de vista dos atributos naturais, é uma cidade belíssima, mas que infelizmente, se a gente não tiver cuidado, nós arquitetos, eu digo o próprio capital imobiliário, as próprias empresas, nós tornaremos essa cidade quase que um monstro, né? Pelo fato da forma com que ela vem crescendo. E eu diria que a gente, se não tiver cuidado, a gente vai matar a galinha dos ovos de ouro, que é a cidade do Salvador. A gente falou um pouco da cidade, né? A gente vê aí se aproximando a Copa de 2014, que a cidade vai ter que se preparar do ponto de vista urbanístico e também na arquitetura para receber a quantidade de pessoas, turistas que vêm para a cidade para assistir os jogos da Copa. Como é que você visualiza a cidade de Salvador no ano de 2014 recebendo a Copa do Mundo? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, ela tem que repensar, não é? E assegurar a sua capacidade de receber toda essa população que vem para cá com a Copa. Mas nunca esquecendo de quem vai recebê-los é o soteropolitano. Então, essa qualidade para receber as pessoas, os turistas, né, de maneira geral, ela deve estar associada também à qualidade urbana. A gente não pode oferecer qualidade se a gente também não tem. Então, a cidade ela tem que, claro, né, trabalhar em função dos projetos específicos da Copa, mas também dos projetos urbanos, no sentido de que eles possam ser implantados, de que a cidade continue funcionando de forma com qualidade, né, sem esquecer dos seus moradores. E a respeito disso, até nós estamos promovendo, né, já montando aqui um seminário no segundo semestre para discutir justamente os projetos da Copa e como esses projetos acontecerão aqui na cidade do Salvador. É uma proposta nossa aqui da universidade. Voltando a falar um pouco da profissão, o que você acredita que faz um bom arquiteto? Um bom arquiteto, eu diria que um arquiteto, ele não é simplesmente um artista. Eu diria até que ele é um cientista social. Eu acho que o arquiteto ele não pode ter simplesmente o dom, não é, de saber se expressar graficamente, mas ele tem que ler, ele tem que pesquisar, ele tem que estar, eu digo assim, ciente, né, da dinâmica atual, eu digo assim, dos problemas em nível social, em nível econômico, e saber como resolver todos esses problemas. Então eu converso muito aqui com meus alunos, eu digo que o bom arquiteto não é ele não é um ser que ele recebeu uma inspiração divina. Ele é um ser capaz, sim, de se expressar, que ele tem um senso estético grande, mas ele tem que estudar, ele é um cientista. Ele tem que realmente, hoje em dia, fazer várias pesquisas, entender e se articular com o mundo. Eu acho que uma das falhas da nossa arquitetura aqui é estar voltada para a arquitetura, para o movimento moderno, né, que imperou
no século passado, mas a gente não tem aqui, acho que a gente tem pouquíssimos exemplares hoje aqui de uma arquitetura mais moderna, mais contemporânea. A gente ainda está, eu digo, atrelado ao movimento moderno, eu diria assim, eu brinco às vezes até, várias das edificações são caixinhas de fósforos decoradas. A gente não ousa, não é? E também não trabalha com o conjunto urbanístico de maneira geral. Cada arquiteto produz, eu diria que quase que assim, a sua pirâmide, né? Como se fosse um faraó, um rei no lote, sem levar em consideração o seu entorno, o impacto paisagístico, o impacto no sistema viário, o impacto na infraestrutura. Então é isso, o arquiteto, lógico que ele tem que ser uma pessoa criativa, mas também capaz de perceber o mundo na sua totalidade e estudar e entender esse mundo. Você, enquanto profissional da área e também coordenadora de um curso de arquitetura, o que é que você deixaria de mensagem para os jovens futuros arquitetos? Eu deixaria de mensagem a responsabilidade que cabe a eles, não é, de construir um mundo melhor. E construir literalmente, não só do ponto de vista material, mas o que é que essas edificações, essas vias, essas cidades, esses loteamentos, o que é que eles poderão proporcionar em termos de bem-estar e de desenvolvimento, né? E garantir uma qualidade ambiental para as sociedades de maneira geral, independente de onde elas estejam implantadas. Liliane, muito obrigada. O Curto Circuito agradece sua presença aqui, esse banho, né, de cultura, de arquitetura. Muito obrigada. Eu agradeço ao Curto Circuito, né, de me dar a oportunidade de falar um pouco da arquitetura, do urbanismo e mostrar um pouco para vocês o que é a profissão, né, e a responsabilidade de todos nós. E diria, não sei se eu poderia dizer, mas procurem um arquiteto, é importante, né? É um profissional, eu digo assim, que vai possibilitar a melhoria da qualidade de vida de cada um de vocês, seja no interior de uma residência, seja na cidade, em qualquer edificação. Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista e não saiam daí, que o Curto Circuito ainda tem muito mais para vocês. Acessem o nosso site www.decoraçãosalvador.com.br.